se a gente fosse fazer um grande resumo, é um pouco essa sensação e o resultado do que nós vimos no estudo de 2022. Grafete, a gente está falando, quando a gente fala sobre Flamengo na primeira prateleira, aí a gente está falando de um clube que faturou, mais uma vez, né, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais, foi 1 bilhão e 170 milhões de reais no ano passado, viu sua dívida cair, de acordo com o estudo, em mais de um quarto, né, em 27%. Grafete, faz sentido um clube desse ter uma SAF ou não? São coisas excludentes. Se tem um clube no bom caminho, o pessoal está até discutindo aqui no chat sobre isso, né? Faz sentido um clube como o Flamengo virar uma SAF? Fazer sentido faz. Eu diria que assim, não é necessário. Né? Vamos pensar em fases. Né? A SAF ela é necessária para alguns clubes conseguirem sobreviver, operar, como foi o que aconteceu com o Botafogo, com o Vasco, com o Cruzeiro, enfim. Para estes clubes ela era fundamental. Para outros clubes, há alguns que ainda precisam dessa injeção, seja de dinheiro, seja de gestão, para conseguirem voltar a crescer ou, enfim, se tornarem sustentáveis. Tem um outro grupo de clubes que talvez faça sentido à medida em que isso significa um impulso de uma série de fatores, seja dinheiro, seja qualidade de gestão. É um pouco do que nós vimos no Bahia com o Grupo City. Então, o Bahia não precisava, não é que o Bahia estava quebrado e era fazer a SAF ou deixar de operar. Mas o Bahia encontrou um parceiro, digamos assim, que vai garantir, ou pelo menos traz e aporta tecnologia e qualidade de gestão, além de dinheiro. Então, se eu pegar esses clubes que estão mais estruturados, vamos pensar no Flamengo, vamos pensar no Palmeiras, vamos pensar no Fortaleza, né, o Atlético Paranaense, a SAF ela pode ser importante, ela pode ser importante. Por quê? Porque além dela garantir uma estabilidade de gestão e conhecendo o futebol como nós conhecemos, sabendo dos problemas do ponto de vista das associações políticas, onde uma eleição de um grupo que não saiba gerir, que não tem um aspecto de cuidado com a gestão, pode levar o clube saudável para uma situação difícil, a SAF ela pode, de alguma maneira, garantir um pouco mais de governança, garantir um pouco mais de qualidade de gestão, garantir uma sustentabilidade, além de aportar mais dinheiro. Então, o Flamengo, por exemplo, se virasse uma SAF hoje, poderia ter um parceiro, e ele não precisa fazer uma SAF vendendo integralmente para alguém, mas pode fazer com parceria, com alguém ficando com 30%, 40%, 50% e fazendo uma gestão em conjunto, e ainda recebendo dinheiro por isso, e esse dinheiro sendo aportado em coisas importantes para o clube, como um estádio, como a torcida muito quer, ou em melhorar ainda mais a qualidade do seu elenco. Então, a SAF ela poderia ser útil, sim. Ela não é uma necessidade, mas ela poderia ser um aspecto a mais na qualificação ainda maior do clube. Bom, acho que você respondeu a pergunta aqui do Francisco Burichi, né, sobre os benefícios da SAF num contexto como esse. Vale a pena uma SAF no valor de 6 bilhões por 30%? Eu não consigo quantificar isso, eu não tenho a menor condição de quantificar isso, mas eu sei você, Grafete, assim, dado o patrimônio do Flamengo, dado o faturamento, dado a redução da dívida, dá para quantificar o valor de uma SAF do Flamengo? Dá para quantificar, mas assim, 6 bilhões por 30% é um certo exagero. O Flamengo deveria valer no mercado, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? Não é o quanto a gente acha que vale, é o quanto alguém está disposto a pagar para poder ter um retorno no futuro. Então, se pensarmos numa SAF do Flamengo, para que alguém tenha algum retorno razoável, ela deveria valer no total 6, 7 bilhões de reais, talvez fosse o valor total de uma SAF do Flamengo hoje. Tá sem grande ciência aqui, tá? Um número para ficar mais ou menos na cabeça de todo mundo. Só que com um dinheiro que vai direto para a atividade, diferente de outros clubes que venderam, entre aspas, a SAF pelo valor da dívida, e parte do dinheiro que vai ser aportado é justamente para pagar dívidas e não para reforçar a estrutura. Então, se tivéssemos um Flamengo valendo 6, 7 bilhões e vendesse 30%, eu estou falando de 1.800 é muito dinheiro para tocar a operação, é muito dinheiro para construir estádio, já é o suficiente para que a coisa funcione. Então, acho, assim, sem grande ciência, que o Flamengo valeria entre 6 e 7 bi de reais, relativamente, de uma maneira relativamente tranquila. O Deidei está perguntando aqui se o Flamengo é um exemplo de gestão hoje, né? E a gente está falando só para...
É que o grafite já veio tantas vezes aqui no canal que às vezes a gente esquece de apresentá-lo da forma adequada. Eu sempre falo que o grafite é o maior especialista em gestão e finanças do esporte em língua portuguesa. E não é um exagero, não, tá? Então, se tem alguém que é exemplo aqui, é o grafite. Mas Gente, preciso colocar as contas em ordem. Alguém me ajuda? Com o Bradesco, você pode colocar suas contas. é um exemplo, grafite? Dá para falar isso? É um exemplo, assim, vamos contar, um exemplo se a gente for pensar na trajetória, tá? Especialmente na trajetória. Faz agora mais ou menos 10 anos que iniciou o processo de reestruturação do clube. Todo flamenguista já sabe essa história de cor e salteado. Os 6 primeiros anos muito difíceis, depois ali começou, de fato, a ter um melhor desempenho esportivo, porque o dinheiro sobrou e tudo mais. Não é fácil, mas é um exemplo desta construção, nos 6 primeiros anos, digamos assim, e depois da manutenção de uma estrutura muito saudável, que veio atrelada, claro, às conquistas. Então, o clube entrou no período de grandes conquistas muito bem estruturado, conseguiu, de fato, dar o salto esportivo, isso foi importante, mas acho que ele é um exemplo com falhas ainda, tá? Eu acho que tem sempre apontar os dois lados, porque senão fica só uma bateção de palma aqui à toa, e a gente não aponta, sem apontar os problemas, sem apontar as deficiências, não se dá um novo salto. O Flamengo se dá o direito de errar esportivamente muito, porque justamente é financeiramente muito forte, né? Então, um clube com a força financeira que o Flamengo tem e tudo mais, deveria errar menos, trocar menos de treinadores, ter uma estrutura esportiva mais bem delineada, fazer e construir elencos sem gastar tanto, mas de uma maneira mais eficiente, gastar mais em atletas que realmente fazem mais diferença. Enfim, o Flamengo ainda carece de um salto de qualidade na parte esportiva para coroar, de fato, esse crescimento todo que foi feito do ponto de vista administrativo e financeiro nos últimos anos. Fabrício Kika, que mora na Nova Zelândia, está mandando aqui $11 neozelandeses, falando que tem comentado o teu relatório aí nos últimos vídeos. Grande abraço ao Fabrício Kika, inscreva-se no canal Mundo na Bola. O Alex 76 está perguntando aqui, seria o limite do Flamengo no cenário sul-americano, seguindo os moldes do Bayern, como SAF e Administração Profissional de Futebol? Ele está falando aqui sobre o modo de gestão do Bayern de Munique, né? Seria uma coisa para o Flamengo dar um próximo salto, assim, em termos de qualidade da sua gestão. Eu acho que sim. Eu não vejo o Flamengo sendo vendido, obviamente, né? Clubes de grande porte, como Flamengo e Corinthians aqui, eu não vejo sendo vendidos para alguém, né? Para um dono, para um sheik árabe, enfim, não vejo, para um grupo americano. Por quê? Porque no caso do Flamengo não precisa. Então, assim, o ideal era tentar trazer alguém com dinheiro, mas trazer alguém também com inteligência e tecnologia de gestão. E eu não estou falando de gestão fora de campo. Acho que justamente, voltando ao tema que eu acabei de comentar, trazendo gestão esportiva. Quem sabe fazer? Como faz? Né? Pega, sei lá, o grupo que gera o Liverpool, por exemplo, e errou bastante no último ano, mas erra menos do que a média. Enfim, buscar profissionais e grupos que tenham uma tecnologia de gestão esportiva eficiente e sim, aí ajudar na construção desse Flamengo praticamente imbatível.